Boa tarde. Gente, eu tô tão nervosa. Fiquei pensando aqui o dia inteiro o que eu ia falar. Na verdade, há dias, né? Desde que me convidaram. Mas tem um ponto que eu acho que sempre me guia. Minha mãe é uma mulher negra, militante do movimento negro, e eu cresci com ela. Falo que desde que eu estou na barriga da minha mãe, eu sou militante do movimento negro aqui em São Paulo. Porque ela agora já está aposentada, né? Mas funcionária pública da saúde aqui do município. Eu cresci vendo ela em reuniões do sindicato, a gente indo em encontro de mulheres negras. Eu lembro que teve um encontro, acho que eu tinha uns 4 ou 5 anos, que foi em Belo Horizonte, Encontro Nacional de Mulheres Negras, que foi lá em Belo Horizonte. A gente indo em marchas, as marchas do 20 de novembro, alguns atos. E esse processo sempre foi eu e a minha mãe, eu e minha mãe. E essa criação com ela, acompanhando ela em atos, acompanhando ela em reuniões de sindicatos, acompanhando em reuniões, inclusive, de moradia popular. A gente, no início, estava em uma casa de aluguel, e, quando eu estava com uns 11 anos, mais ou menos, ela conseguiu uma casa a partir de uma política pública de habitação popular. Então, eu acho que, por conta dessa criação, eu cresci aprendendo e entendendo que a luta coletiva, a organização coletiva, a liderança de mulheres negras é um processo que é coletivo e é um processo que é transformador. Então, eu cresci entendendo a importância de se organizar coletivamente e de como essa organização coletiva ela pode significar transformação nas nossas vidas. E essa transformação, muitas vezes, acontece a partir de políticas públicas. Essa chamada, né, da mudança da periferia para o mundo, de Guaianazes, da Zona Leste de São Paulo, de Guaianazes para o mundo, eu não posso deixar de iniciar falando sobre esse início de trajetória, que eu acho que é o que me marca, e também não posso deixar de falar sobre a importância das políticas públicas, porque, ao mesmo tempo em que a mulher que sou hoje, ela é fruto desse processo de criação da minha mãe, que é uma militante e que me mostrou a importância de como o movimento negro, o movimento de mulheres negras, ao se juntar, ao se organizar e ao construir um processo de reivindicação, consegue transformar nossas vidas a partir das políticas públicas que a gente tem acesso. Então, a nossa casa hoje própria, na Zona Leste de São Paulo, é a partir de uma política pública de habitação popular. Eu entrei na universidade, uma das melhores universidades privadas que tem aqui em São Paulo, que é o Mackenzie, que está aqui pertinho, graças ao ProUni, que é uma política pública para garantir que a população de periferia entre na universidade. Eu consegui depois, mais para frente, fazer um mestrado, também com uma bolsa na CAPES. Eu fiz um tratamento de câncer através do SUS. E eu estou falando sobre isso de maneira bem rápida, porque eu tenho poucos minutos para falar aqui com vocês, mas eu vou tentar destrinchar algum desses pontos também para dialogar sobre como, nesse pouco tempo de trajetória que eu tenho, eu aprendi alguns pontos que eu acho que vale a pena trocar, a partir, inclusive, de coisas que eu ouvi aqui, em especial nessa última mesa. Eu ouvi, concordei muito com a última fala, eu não vi exatamente quem falou, mas sobre que a gente seja a primeira, mas não a última mulher negra a ocupar esses espaços. E, na minha trajetória, eu acabei virando a primeira mulher negra em alguns momentos. Eu fui a primeira mulher negra eleita presidenta do Centro Acadêmico de Direito do Mackenzie, um centro acadêmico que estava fazendo 60 anos de história, isso em 2014, 11 anos atrás, exatamente 11 anos atrás. A campanha estava começando mais ou menos em julho, acho que a eleição foi em setembro de 2014. Um centro acadêmico de 60 anos, eu fui a 5ª mulher e a primeira pessoa negra a ser eleita presidente do centro acadêmico. E eu lembro que, na época, teve um boom muito grande, assim, de várias notícias falando: nossa, o Mackenzie, uma universidade privada, tradicional, conservadora, do CCC, da ditadura, agora, em 2014, elegeu, na Faculdade de Direito, que é uma faculdade que é absolutamente tradicional, uma jovem negra de periferia como presidente desse CA. O que está acontecendo com essa universidade? E a verdade é que o que aconteceu ali no Mackenzie foi que o ProUni, não as cotas, porque não tinha cotas lá, mas o ProUni, o FIES,
e algumas bolsas que tinham específicas, por conta do Mackenzie ser uma universidade filantrópica, fez com que a cara da universidade ela se transformasse. A gente vive num país em que mais da metade da população é negra, são mais de 100 milhões de brasileiros negros. Nós, mulheres negras, somos a maioria dessas pessoas, mas quando a gente vai ver concretamente nos espaços, qual é a presença de mulheres negras no Congresso Nacional? Qual é a presença de mulheres negras entre as prefeitas, entre as governadoras do nosso país? Qual é a presença das mulheres negras entre os mais ricos, né, as mais ricas? A gente sabe como essa maioria na população muitas vezes não se reflete nos espaços de poder, nos espaços de decisão. E aí, espaço de poder, a gente pode pensar tanto numa perspectiva política, econômica, social e acadêmica, de certa forma. Mas as cotas, o ProUni, a expansão das universidades públicas, ela fez com que, desde 2018, a presença de mulheres negras deu um salto. Tem, inclusive, em universidades públicas, algumas pesquisas que mostram que essa presença de mulheres negras ela tem crescendo e vem crescendo cada vez mais. E quando a gente entra na universidade, quando a gente ocupa esse espaço acadêmico que não foi construído para a gente estar e que, muitas vezes, tenta fazer com que a gente mude, né, se adeque a uma caixinha específica, eu aprendi com essa trajetória que a nossa presença transforma a universidade. E aí transforma a universidade porque o professor vai ser obrigado a lidar com mulheres negras que são de periferias e que faz parte de um público que eles historicamente não estão acostumados a lidar, mas transforma o lugar porque a gente leva uma lógica de organização e muda o movimento estudantil. Nos últimos 10, 15 anos, a gente pode ver o quanto de liderança de mulheres negras foram eleitas. A União Nacional de Estudantes, há pouquíssimo tempo, elegeu a primeira mulher negra presidenta, né, dessa entidade. E aí, não só lá no Centro Acadêmico do Mackenzie, mas em vários outros centros acadêmicos de organizações estudantis também, nos últimos anos, graças a essas políticas, também teve essa transformação. E a nossa presença na universidade traz também para a academia uma perspectiva de pesquisa que muitas vezes a gente sequer pensa, porque quem estava lá historicamente não tinha acesso a questões que vinculam só a gente. E aí trago uma experiência pessoal. Em 2018, final de 2017, na verdade, eu já tinha me formado na faculdade, eu estava no mestrado, e eu fui convidada para fazer parte da diretoria do Instituto Lula, para acompanhar e construir a Iniciativa África, que é a iniciativa responsável por articular tanto com os países do continente africano, mas, em especial, com a diáspora africana aqui no Brasil. Então, essa relação e construção do movimento negro brasileiro com o Instituto Lula. E, no final de 2017, como vocês devem lembrar, a gente estava num momento político de pós-golpe e de ataques e etc., e eu estava numa pegada de vida de militância que vinha desde a época da faculdade, em que todo final de semana eu tinha reunião, todo mês, basicamente, tinha alguma atividade, porque tinha seminário, tinha congresso, e a gente, quando se entrega, eu, pelo menos, sou assim, quando a gente se entrega em alguma coisa, na militância, na vida, porque a gente está lutando pela nossa vida, de certa forma, né? Me entrega de cabeça, assim. Então, não tinha final de semana, não tinha dia, às vezes tinha noite que virava campanha, e eu comecei a sentir uma coisa crescendo aqui, nessa região, e eu lembro, deu na minha casa, falando com a minha mãe, mãe, o que tem aqui nessa região? Né? Qual que é? Porque eu estou sentindo alguma coisa aqui, não estou sabendo o que é, e aí, dezembro de 2017, minha mãe, vai no médico. Ah, mas tem reunião. Ah, mas tem viagem. Janeiro de 2018. Ah, continuou crescendo um volume aqui. E eu, mas é isso. Fevereiro, março, abril. Em abril, eu já estava com uma bolinha, assim, que não dava... Assim, estava claramente alguma coisa, eu precisava fazer uma coisa. Eu conversei com um amigo meu e falando assim, nossa, eu estou com uma coisa muito estranha que está crescendo aqui, está começando a ficar duro, mas eu não sei o que é, preciso ir no médico. Aí, esse amigo pegou, falou assim, nossa, Tamires, você precisa ir no médico agora, porque o meu tio teve hérnia no estômago, ele teve que fazer uma cirurgia, a cirurgia deu errado, e aí teve que abrir outra vez, colocar uma placa de metal no estômago dele. Aí ele jogou no Google hérnia de estômago na minha frente, começou a ler um monte de coisa absurda. E aí eu falei assim,
tudo bem, eu vou pro hospital. Eu vou pro hospital amanhã. E eu, de fato, fui pro hospital no dia seguinte. Cheguei no hospital, eu falei com a minha mãe. A minha mãe falou assim, vai no servidor público municipal, porque sempre que eu ia no hospital, eu ia no servidor público na Vergueiro, que é onde a minha mãe ia comigo, eu estudei desde criança. Então, fui no servidor. Só que lá, como era nessa região, então tinha que ser um ginecologista. A emergência, o PS do ginecologista, não tinha ultrassom. Então, eles não conseguiam atender. Aí, eu saindo da Vergueiro, falei, mãe, não tem ultrassom, vou ver o que eu faço aqui. Ela falou assim, vai na Santa Casa, porque na Santa Casa, o pronto-socorro da Santa Casa, tem ultrassom lá, você vai conseguir fazer um exame de imagem e ver o que é. Aí eu falei, beleza, eu tenho uma reunião no Mackenzie, então eu vou na reunião no Mackenzie e depois eu vou para a Santa Casa. E aí eu fui nessa reunião no Mackenzie, que era da comissão do ProUni, que eu fazia parte lá. Saí da reunião do Mackenzie e fui para a Santa Casa. Cheguei na Santa Casa, peguei minha senha, fiquei ali esperando ser atendida. Quando eu fui atendida, a moça falou, deita na maca, deitei na maca, ela encostou na minha barriga, ela perguntou assim, você está grávida de quantos meses? Aí eu falei assim, não estou grávida, não, mas tem alguma coisa aqui. Eu falei, não é o bebê, a não ser que o Espírito Santo tenha engravidado e a história de Maria seja real, não tem a menor condição, e eu nem sou católica, eu sou macumbeira, então, assim, não é isso. Aí a médica, eu estou dando risada, mas foi desesperador. A médica, ela pegou e colocou um negócio de ouvir batimento cardíaco do bebê. Ela, estou tentando ouvir, não estou ouvindo. Eu falei, você não vai achar, não tem um bebê aí. Aí ela falou assim, não, tudo bem, a gente vai ter que fazer um exame de imagem. Eu falei, exato, precisa fazer um exame de imagem. Vou te levar para o ultrassom. Só que o técnico do ultrassom só liberou fazer ultrassom depois que você fazer um exame do beta-HCG de gravidez. Eu falei, beleza, pode fazer, vamos fazer. Tirou meu sangue, fiz o exame, fiquei lá esperando umas 2 horas sair o resultado. Saiu 2 horas do resultado, deu positivo. Só que deu um positivo baixo. Tipo, pro tamanho que estava em minha barriga, era para ter dado, sei lá, 1.000, 500, não sei. E deu, tipo, 35. Acima de 5 já é positivo. Então, deu 35. Ela falou assim, olha, deu positivo, mas está um positivo estranho. Vamos fazer o exame de imagem para ver o que a gente faz. Aí, beleza. Fui lá para o exame de imagem. Aí, no hospital público, como a Santa Casa é um hospital-escola, então é assim, primeiro é o residente de primeiro ano que te atende. E aí, beleza, foi lá o residente de primeiro ano, aquela coisa bela, e, como vocês sabem, de ultrassom transvaginal, que é um caos, mas que é importante fazer, tal. Foi lá fazer, viu. Ele olhou na tela e ficou, assim, em silêncio. Eu já falei, putz, tem alguma coisa estranha. Chamou o residente de segundo ano. Aí eu falei, temos aí algum problema. Os dois ficaram olhando, ficaram trocando ideia, que eu não conseguia entender o que eles estavam falando. Chamaram a técnica, o responsável pelo ultrassom, que estava de plantão. Então, chegou mais uma terceira pessoa. E eu falei assim, gente, vocês estão me assustando, o que está acontecendo? E aí falaram assim, olha, tem uma massa de 14 centímetros no seu ovário direito. A gente não está conseguindo entender aqui muito bem o que é, vão te explicar melhor depois, a gente vai fazer aqui o relatório e aguarda que o técnico vai falar com você, enfim, que a ginecologista vai falar com você. Aí eu já fiquei assim, meu Deus do céu. Aí, enfim, tive que esperar, isso já era de noite, assim, eu esperei a noite inteira porque os residentes da ginecologia, do pronto-socorro, ficaram com medo, enfim, não quiseram falar, esperaram a professora deles chegar às 6 da manhã. Quando deu 6 da manhã, eles me chamaram, e aí ela falou o seguinte, Tamires, você está com uma massa de 14 centímetros, a gente não sabe o que é, pode ser um cisto, pode ser um tumor, a gente precisa fazer uma ressonância magnética para ver o que é isso. A gente conseguiu um encaixe aqui para você urgente, uma semana depois, volta aqui na ginecologia geral, mesmo no ambulatório, e eles vão encaminhar você para fazer ressonância. E aí conseguiu esse encaixe, na semana seguinte voltei, 2 semanas depois conseguiram me encaixar na ressonância magnética. E vocês que sabem como é o hospital público, eu consegui em 2 semanas uma ressonância magnética, foi quase que um milagre. Fiz a ressonância magnética, na semana seguinte voltei para falar com a ginecologista. A massa era um tumor, já estava com 16 centímetros, e eles falaram que eu ia precisar fazer cirurgia. E precisava de um encaixe, na época, a Santa Casa estava com problemas de dinheiro e tal, mas
conseguiu marcar. Isso foi em abril, a ressonância foi em maio, a minha cirurgia foi em julho. Em julho, aliás, antes de começar a cirurgia, fizeram exames de marcador de CA, de ovário. O marcador de CA de ovário tem o CA 125, tem o alfa-feto. Fiz esses dois, ambos deram negativos. Então, eles falaram assim, olha, fica tranquila, é uma massa, mas provavelmente é benigno, você vai fazer a cirurgia, vai tirar. Beleza, a gente vai avaliar aqui se faz na oncoginecologia ou na ginecologia geral. E aí, a avaliação da onco foi que era melhor fazer com eles, enfim, mas disse, ó, fica tranquila, não é oncológico, né? Os marcadores deram negativo. No final de junho, fiz a cirurgia. Um mês depois, saiu o resultado da... Aliás, na cirurgia, essa massa já estava com 20 centímetros. Eu tive eles tiveram que fazer um corte, que foi 20 pontos vertical, né? Vem do meu umbigo até a pelve. E fiquei, assim, foi um mês bem caótico, o processo de cicatrização foi muito louco. E um mês depois, que foi o dia que eu fui tirar os pontos, saiu o resultado da biópsia. E foi muito louco, porque nessa época, os pontos eles estavam fechando e eu não conseguia ficar em pé, nem sentada direito. Eu ficava, onde eu ia, eu carregava um travesseiro que eu ficava apertando assim na minha barriga. E na Santa Casa, do lado das salinhas dos médicos, tinha um sofá. Então, eu fiquei deitada no sofá e minha mãe estava na salinha onde tinha as senhas, né, para ser chamada. E aí, antes, na porta das salas, o médico residente conversava com o médico professor antes de chamar cada caso. E eu estava ali deitada no sofá ouvindo, e teve uma hora que eles falaram assim, olha, uma jovem, 25 anos, de germinoma, um CA de ovário de 20 centímetros. Aí eu falei, essa história está muito parecida comigo, né? Pode ser eu ou pode ser uma menina que passou por uma situação muito séria. O resultado da biópsia deu positivo, é esse câncer de germinoma. Ela é muito nova, não tem filhos. Seria adequado fazer radioterapia além da quimioterapia, mas se fizer radioterapia, ela pode ficar infértil. Então, o que faz? Aí ele falou assim, tem um tipo de químio mais forte, tal, não sei o quê, acho que tem que fazer isso, mas conversa com ela, tal. Aí, tudo bem, vou chamar a paciente. Aí foi muito louco esse tempo, porque eu ouvi, eu falei, isso está muito parecido comigo, mas eu não sabia se era. Eu falei, bom, se minha mãe aparecer aqui nos próximos segundos, sou eu. E o resultado da biópsia deu positivo. E minha mãe apareceu, então era eu. Aí foi muito doido, porque eu olhei para ela e eu falei assim, mãe, eu já ouvi o que eles vão falar. É câncer. Aí ela ficou meio assim, aí a gente entrou já na sala assim, aí eu já falei assim, olha, eu ouvi o que vocês falaram. Aí o médico falou assim, não, calma, tal. Aí eles me explicaram, olha, é um tipo de tumor de ovário muito raro, um tumor hormonal, que não é identificado em nenhum desses marcadores de CA de ovários mais normais. Ele é identificado por meio da alteração no beta-HCG, por isso que tinha dado positivo lá no começo, e um outro exame lá específico, eu não me lembro agora o nome. E aí, para não... Enfim, tive que fazer esse processo de tratamento, fiz o processo de quimioterapia. Vou falar só sobre a primeira... Foram 4 ciclos de 5 dias, com intervalo de 21 dias. Então, isso foi em julho, teve que esperar um tempo para me recuperar da cirurgia. Começou em setembro, e terminou em dezembro de 2018. 2018 era um ano que podia acabar, assim, basicamente, né? Porque Bolsonaro eleito, Lula preso, eu tive câncer, assim, se pudesse acabar esse ano assim, eu acho que não faria a menor falta. A primeira semana do primeiro ciclo, o primeiro dia do ciclo, eu fiz todo o tratamento na Santa Casa, né? Então, a cirurgia foi pelo SUS, a quimioterapia foi toda pelo SUS. E no primeiro dia da quimio, eu saí da quimio e eu estava bem. Eu achei que eu ia ficar derrubada já de cara, mas eu estava assim, bem, estava forte, não passei mal, não vomitei. Falei, nossa, estou muito bem, mãe, vamos para o Mackenzie assistir uma aula. Eu saí da Santa Casa e eu fui para o Mackenzie, porque na época eu estava no mestrado. Minha mãe ficou maluca, mas ela foi comigo. E a gente foi assistir essa aula e fui para casa. Eu estava bem, isso foi no primeiro dia. Eram umas sessões de segunda a sexta-feira. No final da semana, eu já entendi. Na semana seguinte, já fiquei mais baqueada. 2 semanas depois do primeiro ciclo, começou a cair o meu cabelo.
Quando caiu meu cabelo, eu lembro até hoje, porque foi na semana do Dia das Crianças. Começou a cair na quarta-feira, que é dia 10, eu fui lavar o cabelo e puxou um chumaço. No dia seguinte, a mesma coisa. Na sexta-feira, eu estava em casa, não tinha... minha mãe estava na festa do Dia das Crianças no condomínio, e eu estou com 9 minutos, preciso correr. Mas eu quero contar pelo menos essa história rápido. E eu estava em casa sozinha e eu falei assim, eu preciso saber até onde que vai essa queda do cabelo. E o cabelo, para mim, era uma coisa assim, que, enfim, pra gente é sempre uma questão. Eu tinha muito medo de ficar careca, mas ao mesmo tempo minha mãe falou assim, não é melhor você cortar? Eu falei, não vou cortar, se for cair, vai cair, mas eu não vou cortar. Eu fiquei passando a mão no cabelo, passando. Eu basicamente arranquei meu cabelo com as mãos, porque eu fui passando e ele foi caindo, até ficar só uns fiapinhos, assim. Minha mãe chegou, já tinha feito isso. Ela ficou assim, enlouquecida comigo. Por que você fez isso? Você não foi no restaurante, no cabeleireiro? Eu falei, não, eu estou bem, eu nunca mais vou sair de casa. E é isso. Tá decidido. Beleza. Sexta-feira à noite. Sábado de manhã eu acordei doente, acordei com febre. Eu estava fazendo quimioterapia, eu não podia ter febre. Minha mãe queria me levar para o hospital, mas eu falei, nunca mais vou sair de casa. Domingo, piorou. Segunda-feira, a minha mãe, eu ainda estava meio mal, mas a febre já tinha melhorado. Eu estava ainda convicta de que eu nunca mais ia sair da minha casa. A minha mãe saiu de casa, falou que ia comprar pão. Demorou um tempinho, mas eu estava lá deitada e tal. Quando minha mãe voltou, ela voltou careca. E eu não tinha chorado até então. Eu estava assim, segurando o orgulho, só dizendo que eu nunca mais ia sair dali e, né, dizendo. Quando eu vinha minha mãe abrindo a porta e ela sem cabelo nenhum, eu comecei a chorar, que eu fiquei, sei lá quanto tempo a gente chorou junto ali naquele momento. E quando a gente conseguiu se recuperar, ela falou assim, pronto, você viu que isso é só cabelo e que vai crescer? Então, vamos limpar isso, aí vamos lá no cabeleireiro. Eu, não quero no cabeleireiro. Aí minha mãe tinha uma maquininha de raspar o pé, a perna. Aí ela pegou essa maquininha para tirar os fiapos assim, do meu cabelo. Com isso, ela deixou, aí ficou, né, os fiapinhos que tinha, ficou limpo. Ela, então, vamos tirar foto? Vamos passar um batom? Aí a gente passou um batom vermelho, as duas passou um batom vermelho. Vamos tirar foto, então, vamos tirar foto. Aí a gente começou a tirar um monte de fotos, nós duas lá na sala. E aí, agora, vamos postar essas fotos? Aí eu, não, vamos postar essas fotos. E aí eu fui lá e fiz um post e a gente postou essas fotos. E aí, isso foi o primeiro ciclo, depois teve o segundo, depois teve o terceiro, teve o quarto. No final de dezembro, acabou. No início de fevereiro de 2019, eu tive alta da quimioterapia. E estou agora no 7º ano de remissão. Eu acho importante contar essa história aqui, porque acho que tem alguns recados nesse processo. Depois disso, primeiro que eu nunca mais deixei de ouvir o meu corpo. Nunca mais. Assim, se teve uma coisa que eu aprendi nesse processo é que eu não posso, para eu mudar o mundo e fazer revolução, eu preciso estar viva, eu preciso estar saudável. Então, eu passei a cuidar e a ver o cuidado pessoal, de saúde física e de saúde mental e espiritual numa outra perspectiva. Eu já estava no Candomblé, mas eu passei a me aprofundar mais, me cuidar mais na religião. Eu fiz terapia, nunca tinha... Porque minha mãe é psicóloga, então eu falei assim, minha mãe é psicóloga, não preciso de terapia. Você sabe esses papos de idiota? Mas eu fiz terapia para entender que a gente não é super-herói, tem muita coisa que a gente faz de auto-boicote. E eu nunca mais deixei de ouvir sinais específicos do corpo, assim. E comecei a falar muito sobre isso. E aí essa situação me fez ir atrás de alguns dados. E aí eu descobri que o índice de tumor de mulheres negras, nos últimos anos, tinha aumentado. Aliás, o índice de tumor hormonal tinha aumentado nos últimos anos, principalmente mulheres negras, cada vez mulheres mais jovens. E aí eu comecei a falar sobre isso. Amigas, vocês foram no ginecologista? Porque eu não ia no ginecologista fazia uns 5 anos. Vocês foram no ginecologista? E várias amigas minhas não foram. Eu comecei a fazer um terror com as minhas amigas, assim, tem que ir no ginecologista, postar sobre isso, faz os exames. Porque se eu tivesse feito o exame lá atrás, poderia não ter passado por tudo isso.
E aí eu tive 5 amigas minhas próximas, 2 que descobriram um mioma no útero, 2 que descobriram que estavam com endometriose, tinham cólicas horríveis e achavam que isso era normal, e descobriram que estavam com endometriose e começaram um tratamento para isso, e uma que estava com ovário policístico. 5 pessoas muito próximas a mim. E eu falei, cara, eu sou militante do movimento negro, a gente fala sobre a luta contra o genocídio da população negra, a gente só foca na violência policial, só que estão matando a gente de outras formas. Porque se o índice de tumor de mulheres negras tem aumentado, e esses tumores hormonais, que são relacionados muitas vezes a esses órgãos reprodutivos, que envolve a nossa fertilidade, que envolve a nossa capacidade de gestar, que envolve a nossa capacidade de produzir, né, de ter filhos, de construir famílias, de ter descendentes, estão matando a gente quando o nosso povo nasce e cresce, mas estão matando a gente também, impedindo, inclusive, da gente gerar novas pessoas a partir dessa perspectiva de saúde. Então, eu comecei a falar muito sobre isso a partir dessa questão que envolvia saúde da mulher negra, e que também envolvia, de certa forma, a política pública. Eu fui candidata a vereadora por uma cidade antirracista pelo bem viver, que foi, né, pós a Marcha das Mulheres Negras. Esse tema do bem viver, acho que era um tema central, para pensar a chave de políticas públicas que promovem um processo de transformação, mas que tem essa perspectiva de organização coletiva que os povos indígenas e que as mulheres negras também abraçaram a partir da Marcha Nacional de Mulheres Negras. Depois fui candidata, e aí, enfim, fui candidata a vereadora, não fui eleita, mas tive 11 mil votos aqui em São Paulo. Fui convidada para ser secretária adjunta de Segurança Cidadã em Diadema. Porque na graduação e no mestrado, e agora eu vou ter que falar muito rápido, porque eu tenho 3 minutos, como eu sou militante do movimento negro, a nossa pauta é o genocídio, eu falei, bom, o que, a partir do direito, eu posso fazer para, a partir da política pública, transformar essa perspectiva da segurança? Comecei a pesquisar sobre segurança pública, sobre segurança cidadã. Meu TCC foi sobre esse tema, meu mestrado foi sobre esse tema, publiquei um livro falando sobre política criminal, genocídio da população negra e segurança cidadã. Fui convidada para ser secretária adjunta de segurança lá, tive essa oportunidade de entender na prática como se constrói política pública no município, a relação com a Guarda Municipal, a relação com os policiais militares, policiais civis, como que essa política de segurança ela é construída na base e como que a vontade política do gestor, do prefeito, faz muita diferença em torno de como essa agenda da segurança ela é guiada no município. Isso tem impacto no território, isso tem impacto nos indicadores de violência, isso tem impacto na formação dos agentes de segurança, e aí não só na formação, mas também na forma como eles executam essa formação na prática, no dia a dia, nas ruas. Depois fui candidata a deputada federal, também, com foco nessa agenda de segurança pública. De 11 mil foi para 25 mil votos, ainda assim não o suficiente para eleger, mas fui convidada para ir para o governo federal, já com Lula presidente, para coordenar o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASSE. E aí já é um desafio a nível nacional, para pensar como articular a política pública de segurança com os estados e municípios a partir do governo federal, para fazer com que essa agenda de prevenção e que entende a segurança pública como proteção à vida e uma vida com qualidade, com dignidade, que envolve acesso à educação, acesso à cultura, moradia digna, geração de emprego e distribuição de renda, ou seja, envolve as áreas sociais e também envolve maior controle social e externo em torno da atividade policial, uma formação que esteja baseada em direitos humanos e na perspectiva antirracista. E aí, esse é um desafio que é gigante. Hoje, isso nos 2 primeiros anos, 2023 e 2024, a gente fez um relatório, definiu cidades prioritárias, definiu ações, entregamos um relatório, as cidades que a gente definiu como prioritárias teve uma redução dos indicadores de violência, o que mostra que construir política pública de segurança baseada em evidências, baseada numa articulação integrada com várias áreas, tem um resultado específico, só que aí tem vários desafios que estão colocados em torno disso. Hoje eu estou na assessoria especial do presidente Lula, assessoria internacional com o embaixador Celso Amorim. Hoje o meu desafio é retomar uma atividade que eu fazia quando eu estava no Instituto Lula, que é essa relação Brasil-África, mas também defender ali no âmbito do governo que a África, ela hoje tem 6 regiões, as 5 que estão lá no continente africano, mas temos a 6ª região, que é a diáspora africana.
E o Brasil é o maior país da diáspora africana no mundo, né? Nós somos o maior país com afrodescendentes fora, mas dentro, a partir dessa perspectiva da sexta região, que é a diáspora com afrodescendentes no mundo. Então, o Brasil tem um desafio muito grande. E nós, mulheres negras, temos um desafio muito grande. Só que, veja, a gente está com capacidade técnica entrando nas universidades, a gente tem, a partir de iniciativas do empreendedorismo, a partir de iniciativas das cotas, a partir de iniciativas que a gente lidera nos movimentos e nos espaços que a gente se organiza e juntas a gente transforma, que vem transformando não só a vida de várias mulheres negras, mas também vem transformando a vida da sociedade brasileira. Eu acho que um desafio, e eu acho que a prova, né, desse espaço aqui, de Pacto das Pretas, eu acho que eu nunca fiz uma fala para uma plenária só de mulheres negras ou com várias mulheres negras, e eu estou muito feliz por estar podendo trocar essa minha história com vocês aqui, mas eu acho que esse festival, a realização desse festival, todas as histórias que a gente ouviu durante esse dia, mostra o quanto que a gente é capaz, o quanto a gente está em espaços que são muito estratégicos e o quanto que essa organização coletiva ela tem um potencial transformador na sociedade civil, na organização de movimento, na disputa da sociedade numa perspectiva, né, do terceiro setor, no setor privado, a partir dessa disputa de como as mulheres negras têm estado na linha de frente do empreendedorismo, mas, em especial, e aí eu foco bastante nisso, na produção e transformação de políticas públicas que conseguem garantir que esses acessos que levam a gente tanto para a universidade quanto na perspectiva da cultura, em várias áreas das políticas sociais, promovem, numa perspectiva de massa, a garantia para a nossa vida ser transformada. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, contar um pouco sobre essa história da periferia para o mundo. Eu acho que e aí finalizando, essa discussão e esse processo da periferia para o mundo é um processo que é coletivo e é um processo que passa por lutas de quem veio antes da gente, né, de movimentos que vieram antes da gente. É um processo que passa por políticas públicas que a gente teve acesso, porque o nosso povo está nas periferias e é isso que transforma a nossa vida, mas também é um processo que envolve a gente aqui, juntas, se ouvindo, vendo iniciativas que a gente faça, entendendo como que a gente pode, juntas, conseguir se fortalecer e ampliar e crescer e trazer mais. E aí tem uma frase que eu adoro, que é aquela: quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta como ela. E eu acho que esse festival, Pacto das Pretas, mostra o quanto que várias mulheres negras se movimentando juntas está transformando demais a sociedade brasileira. Eu espero que a gente consiga fazer isso ainda muito mais. Muito obrigada.